Bom, vamos começar com um resumo da nossa teoria sobre cilindros de bases circulares. É a união de todos os segmentos com extremos contidos em um círculo C1 e um círculo C2, um dos extremos em C1, outro extremo em C2. Contidos, por sua vez, os círculos C1 e C2 em planos alfa e beta, respectivamente. Então, o plano alfa e beta, aí você une todos os segmentos que tenham um extremo em C1 e outro extremo em C2. Então, quando você reúne todos esses segmentos que têm extremo em C1 e outro extremo em C2, a reunião deles dá origem ao que nós chamamos de cilindro de base circular. Agora, vejam os elementos do cilindro. Ó. Primeiro elemento. A distância entre os planos alfa e beta é a altura do cilindro. Pode haver necessidade de você aplicar seno, cosseno ali do ângulo θ se ele for oblíquo. E a região circular C1 e C2 nós chamamos de bases do cilindro. Os segmentos com extremos nas circunferências que contornam as bases e são paralelos ao segmento com extremo no centro das bases, chamamos de geratriz do cilindro. E a reunião de todas as geratrizes nós chamamos de superfície lateral do cilindro. Se o ângulo θ for diferente de 90 graus, o cilindro é chamado oblíquo. E se o ângulo θ for igual a 90 graus, nós chamamos o cilindro de reto. Então tá aí. Os círculos C1 e C2, eles devem ser congruentes. Eles devem ter o mesmo raio. Porque se as medidas dos raios forem diferentes, aí não é chamado de cilindro, e sim de tronco de cone. Então, um outro requisito, né, para que seja cilindro é que as bases elas sejam congruentes e estarem contidas em planos paralelos e distintos. Quando a gente fala em círculo, é toda a região, a área. E quando a gente fala em circunferência, é só a linha que contorna aqui a base. Ó. E quando se reúne os segmentos com extremo nesta circunferência que contorna essa base, com extremo que contorna essa base, se esse segmento for paralelo ao segmento que une o centro das bases, nós chamamos de geratriz. E todas as geratrizes nós chamamos de... a reunião dessas geratrizes nós chamamos de superfície lateral do cilindro. Então tá aí. Essa é a definição de cilindro.